Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. É muito bom ter você aqui com a gente para mais esse mergulho profundo. Com certeza. E olha, eu tô muito animada para nossa conversa de hoje. A gente vai focar na lição 11, que é o Pai e o Espírito Santo. Isso. Essa lição faz parte da revista Lições Bíblicas, né? Do primeiro trimestre de 2026. Exatamente. E é super importante lembrar para você que está ouvindo a gente que todo o material base, as fontes desse nosso estudo de hoje foram preparados pelo pastor Francisco Miranda, lá do Teologia 24 Horas. É um material riquíssimo, assim, muito denso teologicamente, mas muito prático também. Sim, porque a nossa missão aqui, sabe, não é só ficar jogando um monte de informação solta, tipo um dicionário teológico. Não, de jeito nenhum. A ideia é dar para você aquele suporte pedagógico e teológico redondinho, sabe? Para você preparar a sua aula da EBD com excelência. Exato. O material original do pastor Francisco já une texto, áudio, vídeo, infográficos, slides. Tem de tudo. É uma estrutura completa, então a nossa tarefa agora é garimpar. A gente vai extrair o ouro desse conteúdo. Isso mesmo. E para a gente começar com o pé direito, com a bússola apontada para a direção certa, a gente precisa focar no tom teológico dessa lição. Que é maravilhoso, diga-se de passagem. Sim, é lindo. O foco absoluto aqui é a ação harmoniosa da divindade. E olha, a harmonia é a palavra-chave. Uhum. Porque, às vezes a gente tem aquela ideia popular, meio caricata, né? De que o pai é um juiz super irado, que tá pronto para castigar. Isso, e que o filho é aquele amigo bonzinho que fica tentando acalmar a raiva do pai. Nossa, sim. Só que a teologia bíblica destrói essa imagem completamente. Destrói mesmo. O que a Bíblia mostra é uma coreografia perfeita. A divindade atua em total unidade na nossa salvação. É um trabalho em equipe perfeito, né? Exato. O pai planeja e envia por amor. O Filho vem, encarna e realiza a redenção lá na cruz. E o Espírito Santo coroa tudo isso. Perfeito. Ele pega essa vitória que o Filho conquistou e aplica diretamente no nosso íntimo. Ele muda o nosso status, sabe? De escravo para herdeiro. E, nossa, eu acho que a gente tem que desempacotar essa mudança de status agora, porque esse é o primeiro grande pilar da lição de hoje. Com certeza. É fundamental entender isso. Porque, assim, a salvação não é só você tentar ser uma pessoa melhorzinha, né? Vou ter uma moral um pouco mais elevada agora. Não, não é um aprimoramento ético. É uma adoção legal profunda, irreversível e... o material traz uns termos gregos muito interessantes para explicar isso. Traz, sim. O texto contrasta duas realidades. Antes da graça, a gente vivia num sistema que o grego chama de pneumadoleias. Que seria o espírito de escravidão, certo? Isso. E não é só uma ideia abstrata. É um estado psicológico mesmo, marcado por um medo crônico. Aquele terror da punição, né? Exato. Nas religiões antigas, a pessoa tentava obedecer movida pelo pavor do juízo divino. E isso só gerava culpa. É um ciclo exaustivo, você nunca sabe se já fez o suficiente para acalmar a divindade. Perfeitamente. Mas aí vem Cristo e acontece uma ruptura dramática nisso tudo. O crente recebe o pneuma uiosias. O espírito de adoção. E, o iosia é uma palavra que carrega um peso enorme, né? Um peso institucional gigantesco. No Império Romano, a uiotesia não era uma metáfora fofinha, era um processo jurídico pesadíssimo. Eu fiquei chocada quando li essa parte do material. É impressionante, né? Quando um adulto era adotado em Roma, qualquer dívida que ele tivesse era simplesmente apagada, extinta. Uau! Ele recebia um novo nome e passava a ter direito incontestável à herança desse novo pai. E não dava para desfazer isso num capricho. É uma segurança legal inabalável. E é por causa dessa segurança que a gente pode clamar Abba Pai, né? Isso. Abba vem do aramaico. Expressa uma intimidade reverente. É chamar o soberano do universo de papai. Sabe, pensando em como você que está ouvindo a gente pode ensinar isso na sua sala de aula? Imagina a cena de um tribunal. Ótima analogia. Imagina o réu lá, de cabeça baixa. Ele tem uma lista de crimes que levaria milênios para pagar e a justiça exige a condenação.
A situação é desesperadora. Só que aí o juiz que representa o pai, ele não só bate o martelo e diz que alguém pagou a fiança. Porque assim, o perdão puro e simples tiraria o cara da cadeia, mas deixaria ele na rua, passando fome. Exatamente. Livre, mas órfão. Mas não é isso que acontece. O juiz desce da bancada, tira a toga, assina os papéis de adoção ali mesmo no tribunal e leva o ex-réu para a casa dele. Dá a chave da porta da frente. É uma imagem fantástica. O perdão tira da cadeia, mas a adoção dá um lugar permanente à mesa. Isso muda tudo. Muda, porque mostra que a nossa nova identidade é um ato objetivo. É um decreto, não uma emoção que vai e volta. E como é que a gente tem certeza disso dentro da gente? O apóstolo Paulo usa o verbo grego simartirei, lá em Romanos. Significa dar testemunho em conjunto. Então não é o Espírito Santo gritando do lado de fora para tentar me convencer. Não, é de dentro para fora. Ele une o testemunho dele ao nosso espírito. E as palavras para espírito, ruach, no hebraico, e pneuma, no grego, elas não são uma energia cósmica. Tipo um karma ou boas vibrações do universo? De jeito nenhum. Ruach e pneuma comunicam sopro, vida, intencionalidade. É uma pessoa da divindade agindo. Tirando a gente daquele estado de trevas profundas, né? Que o grego chama de escotos. Isso mesmo. Ele nos tira do escotos e nos transporta para a luz. Mas olha só, isso me leva para uma pergunta que todo professor de EBD acaba ouvindo na sala de aula. Manda. Se a adoção é tão perfeita, tão irreversível e a gente foi tirado das trevas, por que a vida cristã ainda é tão difícil? Essa é a grande questão. Sabe, por que a velha natureza simplesmente não evapora na hora que a gente se converte? Porque a gente ainda tem que lutar tanto contra a carne. Esse paradoxo é o que a gente vive todo dia, né? E para entender isso, a gente precisa definir o que o texto original quer dizer com carne. Porque não é o corpo físico, né? Exato. Quando as epístolas usam a palavra sarx, não estão falando da nossa pele e dos nossos ossos. A Bíblia vê o corpo como um templo. O conceito de sarx se refere àquela inclinação humana rebelde. É tipo um software corrompido que quer viver independente do Criador. Ah, entendi. E a adoção não desinstala esse software na mesma hora? Não desinstala. A filiação divina não acaba com a batalha nessa vida, mas ela inverte o resultado do jogo. Como assim? Inverte o resultado? A gente para de lutar uma batalha perdida e passa a lutar com vitória garantida. Perfeito. Antes, a gente era prisioneiro dessa inclinação. Mas agora, o próprio Espírito habita na gente. Ele dá o poder real para a gente fazer morrer esses comportamentos. Tem um verbo grego forte para isso, não tem? Tem. Thanatou. Significa mortificar, matar a influência da velha natureza. A gente deixa de ser vítima dos nossos impulsos. Isso é libertador e mostra como a divindade conduz a gente no dia a dia, né? Exatamente. O texto de Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o verbo ali é agontai. Agontai, o que ele indica? Ele está no presente contínuo. Não é um empurrãozinho que a divindade dá no dia do seu batismo e depois fala se vira aí. Graças a Deus que não é assim. É um processo contínuo. É ser levado pela mão através da vida, dia após dia. É lindo ver essa engrenagem funcionando. Lá em Gálatas 4, a gente vê muito bem essa sincronia do Pai, do Filho e do Espírito. Sim, é o ápice da teologia da salvação. O texto diz que o Pai esperou a plenitude do tempo, o pleroma to chrono. O momento histórico perfeito. Isso, o cenário global estava pronto. E aí, no tempo exato, o Pai envia o Filho e logo depois, o Pai envia o Espírito do seu Filho aos nossos corações. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica e guia a gente continuamente. É muita harmonia. Total. Mas vem cá, se a gente sai da escravidão e tem toda essa condução para vencer a carne, qual é a linha de chegada? Um ponto. A gente não fica andando em círculos, né? Exato, tem que ter um destino inabalável no horizonte. E esse destino é a nossa herança eterna. Lembra da adoção romana que a gente falou? Sim, que garantiu os mesmos direitos de um filho biológico. Isso. Então os filhos adotados se tornam herdeiros, ou kleronomos no grego. Mas a Bíblia vai além. Ela diz que nós somos
sinkleronomui. Co-herdeiros com Cristo. Exatamente. O que pertence a ele por natureza passa a pertencer a nós por graça. E para a gente não ter dúvida nenhuma, o Espírito Santo é dado como um penhor, o arrabaon. Nossa, arrabaon. Eu adoro o paralelo que dá para fazer com o mercado imobiliário moderno com essa palavra. Ah, sim. Conta aí como você vê isso. É tipo assim, quando você vai comprar um apartamento na planta, você não paga o valor inteiro de cara. Você dá um sinal. E esse sinal é uma garantia pesada. Exato. É uma entrada irretornável que amarra o contrato juridicamente. Dá a garantia para quem vende de que você vai voltar para quitar o resto. É uma segurança inquebrável. Então, quando a divindade nos dá o Espírito Santo, é como se Deus entregasse esse arrabaon. É uma amostra grátis da eternidade. Um depósito antecipado. Essa ilustração é perfeita para você usar na sua aula. Captura muito bem a força comercial do termo na antiguidade. Não é só uma promessa da boca para fora, é uma fatia da mercadoria entregue agora. Exato. Mas isso é crucial para a gente ensinar. Ser co-herdeiro tem um custo e obedece a um calendário de Deus. Um custo? Como assim? O texto diz que somos co-herdeiros se de fato padecermos juntamente com Cristo. A palavra sympathomen indica um sofrimento compartilhado. Então tem a cruz antes da coroa. Sempre. As aflições não são um castigo de Deus porque a adoção falhou. É uma forja. Está preparando a gente para aguentar o peso da glória futura. Que é o cabodo no hebraico, né? Que traz justamente essa ideia de peso, de substância. Isso mesmo. Um caráter imaturo seria esmagado por esse peso da glória. Então a gente é preparado. E isso tudo tem um cronograma. O calendário do Pai. Sim. O apóstolo Paulo usa protesmia, que era o prazo legal que o patriarca definia para o filho assumir a herança. Tem o dia exato no calendário divino. Exato. Junto com o kairos, que é o tempo oportuno de Deus. Isso tem que trazer um descanso enorme para nossa mente. Muito, porque o relógio da divindade não é afetado pela nossa ansiedade. Não mesmo. O Pai nunca se adianta e ele definitivamente nunca se atrasa. Uau! Olha, sintetizando tudo isso, a gente vê que a lição é uma jornada maravilhosa em 3 fases. Sim, dá para resumir bem assim. A gente começa lá na libertação da escravidão, depois avança para essa direção contínua para vencer a carne no dia a dia. O processo de mortificação. E finalmente a gente repousa na certeza da glória futura, com a garantia desse penhor maravilhoso do Espírito no tempo do Pai. É perfeito. E sabe, quando essa teologia aterrissa na vida prática de quem ensina semanalmente, ela transforma 3 áreas. Quais áreas? Na área pessoal, isso cura a nossa insegurança. Aquele medo de ser deserdado porque a gente falhou, isso some quando você entende o peso do documento jurídico assinado pela divindade. Nossa, é libertador não viver pisando em ovos. E na família? Na família, quando você entende que recebeu tanta graça imerecida, você se sente constrangido a criar um ambiente de empatia e paciência na sua casa. Porque se Deus me perdoou assim, quem sou eu para ser implacável com os meus, né? Exato. E na terceira área, no ministério, isso destrói a armadilha do desempenho religioso. A gente para de servir tentando comprar a aceitação de Deus. A gente serve porque já foi aceito. Exatamente. É uma explosão de gratidão, não o esforço de um órfão tentando chamar a atenção. Nossa, isso muda o clima de qualquer sala de aula. É trabalhar num ambiente de graça, não de cobrança sufocante. Com certeza. Isso me leva a uma provocação final para você que está acompanhando a gente. Deixa eu me preparar aqui. Se a sua identidade está firmada como um herdeiro legítimo com tudo garantido pela divindade, quanto do seu esforço cristão hoje ainda é um comportamento de órfão? Uau! Aquela pessoa que age como se tivesse que comprar o amor do Pai, que já deu tudo de graça? Exatamente. Identifica alguém na sua convivência que está preso nessa culpa essa semana e compartilha essa verdade do Evangelho com ela. Que reflexão poderosa. É para desarmar o medo mesmo. Bom, a gente vai chegando ao fim do nosso mergulho de hoje. Foi excelente. Foi incrível e a gente tem um pedido muito importante para você agora. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula para o próximo domingo. A gente quer muito ler os comentários e saber como isso impactou a sua preparação. Sim, o seu feedback é valioso.
E olha, se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo pesquisando por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, Android ou iOS. E aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Com todo esse material em mãos, a sua aula vai ser, sem dúvida, um divisor de águas. Com certeza absoluta. Então é isso. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.